O filme começa na Terra Mágica de Oz, um lugar onde todos vivem felizes sob o governo de um mágico que reside na cidade de Esmeralda. Nessa terra, humanos e animais coexistem em harmonia, mas recentemente a paz foi abalada, pois alguns habitantes começaram a rejeitar os animais. A situação se agravou com o surgimento da temida bruxa Má do Oeste, que aterrorizou a todos, até ser finalmente derrotada. Glinda, a bruxa boa, inicia sua aparição descendo do céu em uma enorme bolha, ao mesmo tempo que vemos criaturas voando livremente no céu. Glinda confirma para os habitantes que a bruxa do Oeste foi derrotada e morta. Todos celebram, e uma criança pergunta sobre a origem da maldade dela. Relutante, Glinda revela sobre a história da bruxa e conta que o pai da bruxa era o governador da região. Sua esposa, durante um caso extraconjugal, consumiu uma substância verde. A mulher engravidou e deu à luz a primeira filha, Elphaba, que nasceu com a pele verde, o que causou espanto e rejeição. O pai, furioso, a desprezou, e uma empregada assumiu sua criação. Elphaba cresceu ao lado de sua irmãzinha, Nessarose, que, embora nascida com pele normal, não conseguia andar. A mãe delas faleceu durante o parto de Nessa. Elphaba era muito unida à irmã e adorava contar-lhe histórias sobre o mágico de Oz. O homem teria descido do céu em um balão e criado a cidade Esmeralda, uma figura poderosa capaz de realizar os desejos de todos. Ao mesmo tempo, Elphaba enfrentava o preconceito das outras crianças, que a desprezavam por causa da cor de sua pele, o que deixava sua irmã muito triste. Para defendê-la, Elphaba usava sua magia para colocar as crianças em seu lugar. No entanto, apesar de suas boas intenções, ela acaba sendo responsabilizada pelo caos, especialmente por seu pai. De volta ao presente, Glinda percebe o quanto o povo odeia Elphaba, especialmente depois que uma escultura dela é incendiada em um gesto de hostilidade. Glinda decide partir, mas antes, alguém a questiona sobre sua amizade com a bruxa. Ela volta para esclarecer que, embora não fossem amigas íntimas, se conheciam desde o tempo que eram estudantes, e conta como foi o primeiro encontro entre elas. Voltamos ao passado, e vemos Galinda chegando animada à Universidade de X. Lá, ela conhece um garoto chamado Boq, que parece interessado nela, mas ela o rejeita educadamente. Nesse momento, uma nova aluna chega, Elphaba. Todos ficam surpresos com sua cor e se afastam. Galinda também se assusta, mas Elphaba confronta e logo esclarece a todos que sempre foi assim. A partir daí, fica claro que as duas têm grandes diferenças e uma relação inicial difícil. O pai de Elphaba chega, trazendo Nessa com ele. E descobrimos que Nessarose será a aluna da escola, enquanto Elphaba voltará para casa. As irmãs se despedem, Nessa fica muito feliz por pode ter uma nova vida naquele lugar. Elphaba deseja sorte à irmã, mas o pai, preocupado com Nessa, pede para que ela fique na escola também, o que a surpreende. O pai insiste e ela acaba acompanhando a irmã. Os novos alunos são recebidas pela diretora da escola, Madame Morrivel. Elphaba descobre que a escola tem grandes professores, inclusive alguns que são animais, e fica fascinada. A diretora explica que cada aluno foi designado para um quarto, deseja boa sorte aos novos alunos e fala para os pais se despedirem. Galinda aproveita a oportunidade para conversar com Madame Morrivel. Ela quer ser escolhida para uma turma especial com ela, mas a diretora diz que não pode formar essa turma, a menos que haja uma aluna muito notável. Galinda acha que pode ser essa aluna, mas é ignorada. Enquanto isso, uma funcionária dá as boas-vindas a Nessa e se prepara para levá-la ao quarto. Elphaba intervém e diz que pode ajudar, mas a mulher, surpresa com a cor de Elphaba, a rejeita e começa a levar Nessarose sozinha. Isso acaba frustrando Elphaba, pois seu pai a deixou ali para proteger a irmã. Quando a funcionária não a escuta, Elphaba, sem querer, usa sua magia e causa uma grande confusão no local. Todos imediatamente reconhecem o quão poderosa sua mágica é. Nada de grave acontece, mas Nessa fica muito chateada com Elphaba e diz que ela está atrapalhando sua vida. A diretora, por sua vez, se mostra muito interessada no talento de Elphaba e logo se oferece para lhe dar aulas particulares. Ela também pede aos alunos que sejam gentis e que alguém ceda seu espaço para Elphaba em um dos quartos, já que todos estão cheios. Galinda, querendo impressionar Madame Morrivel, acaba dividindo o quarto com ela. Com o passar dos dias, a relação entre as duas não melhora, e cada uma segue sua própria vida acadêmica. Certo dia, enquanto assistem à aula do professor de Lamomont, que é um bode falante,
Ele conta que no passado os animais eram tão inteligentes quanto os humanos, mas atualmente muitos estão perdendo a memória e desaparecendo. O professor pronuncia o nome de Galinda de forma diferente, soando como Glinda, só que sua aula é interrompida quando o professor encontra uma ofensa terrível aos animais no quadro negro. A aula é encerrada, e Elphaba se aproxima do professor e com o tempo, os dois se tornam bons amigos. Elphaba começa a frequentar as aulas particulares com a diretora e ela lhe ensina lições sobre seus poderes. A diretora logo percebe que, sempre que o assunto das injustiças contra os animais é mencionado, os poderes de Elphaba se intensificam muito e saem de controle. Ela então lhe diz que, se Elphaba aprender a controlar suas emoções, seus poderes poderão se tornar ilimitados. Elphaba percebe que o professor Dilamomond está indo discretamente para algum lugar e decide segui-lo. Ele e outros animais estão se reunindo em segredo, e ele conta como tem enfrentado discriminação em X. Dilamomond revela que outros animais estão perdendo seus direitos e a capacidade de falar em outros lugares perto dali. Elphaba começa a entender a gravidade da situação, quando sem querer, ela é descoberta. O professor Dilamomond lhe conta que muitos animais não querem mais voltar à escola, pois o ambiente se tornou hostil. Elphaba sugere que eles devem contar sobre essa situação ao Mágico de Oz, pois ele poderá ajudar os animais, mas o professor pede que ela não fale nada para ninguém. Elphaba está voltando para X quando, de repente, conhece um rapaz chamado Fiero. Ele fica surpreso em conhecê-la e lhe diz que precisa se apressar para chegar em tempo para o baile. Na universidade, descobrimos que Fiero é um príncipe e um novo aluno. Todos ficam entusiasmados com a sua presença e ele rapidamente se torna popular, devido ao seu charme. Galinda não perde tempo e logo se aproxima dele. Fiero explica que está sempre mudando de escola, pois não gosta do método tradicional de ensino, que foca apenas em livros e não prepara os alunos para a vida real. Ele acredita que um dia poderá mudar o modo que todos pensam e, com isso, transformar o mundo. Enquanto isso, Boq tenta chamar Galinda para ir ao baile com ele, mas ela está completamente focada em Fiero e sugere que ele convide Nessa para o baile fingindo que ficaria interessado nele caso fizesse isso. Enquanto Nessa, muito feliz com o convite, conta para Elphaba a novidade. Ao ouvir, Elphaba fica desconfiada das verdadeiras intenções de Galinda, mas Nessa fica chateada com a irmã e diz que confia plenamente nela. Elphaba acaba se sentindo culpada por duvidar de Galinda. Na noite do baile, Galinda está se arrumando com os amigos quando encontra um chapéu estranho nas suas coisas. Ela comenta que chapéu foi dado pela avó, mas que não tem ninguém a quem odeie o suficiente para dar algo assim. Aí, de repente, ela lembra de Elphaba e decide brincar um pouco com a colega e lhe dá o chapéu como piada com seus amigos. Elphaba, surpresa, fica feliz com o gesto dela. Todos estão se divertindo e Galinda está aproveitando muito a festa com Fiero. Nesse momento, Boq percebe que ela, na verdade, está apaixonada pelo príncipe. Decidido a mudar sua atitude, ele resolve dar uma chance a Nessa e dança com ela. Enquanto isso, a diretora aparece e entrega uma varinha mágica a Galinda, informando que ela se unirá ao seu seleto grupo de estudos, e que só a aceitou pois foi um pedido de Elphaba. Galinda percebe o quanto foi injusta com Elphaba. Naquele exato momento, Elphaba entra no baile, usando o chapéu e toda vestida de preto. Ela imediatamente se torna o centro das atenções, mas de uma forma negativa. Todos começam a comentar sobre ela, e a música para por um instante. Elphaba se sente completamente sozinha, sentindo os olhares de julgamento e os cochichos ao seu redor. Nem mesmo sua própria irmã se aproxima, com medo de manchar sua própria reputação. No entanto, em vez de se esconder ou se sentir derrotada, Elphaba decide dançar sozinha ignorando todos ao seu redor. Fiero, observando a cena, fica impressionado com a coragem de Elphaba e comenta como ela não se importa com os julgamentos alheios. Mas Galinda diz a ele que, na verdade, Elphaba é a pessoa que mais se importa com o que os outros pensam, só que ela é muito boa em esconder isso. Então, Galinda se aproxima de Elphaba e começa a dançar junto com ela se desculpando. As duas compartilham um momento especial, se conectando de verdade. Galinda, ao dançar com Elphaba, mostra a ela que ela não está mais sozinha e que agora tem uma amiga que se importa de verdade com ela. Elas retornam ao quarto que dividem e começam a trocar segredos, comemorando que viraram amigas. Galinda confessa a Elphaba que pretende se casar com Fiero, embora ele ainda não saiba disso. Elphaba inicialmente não saber o que contar, mas então,
revela que foi ela responsável pela morte da mãe. Ela conta que quando a mãe engravidou, o pai tinha medo de que a irmã também nascesse verde e obrigou a esposa a mastigar flores de leite durante a gravidez para que a menina tivesse pele branca. No entanto, isso fez com que a mãe entrasse em trabalho de parto prematuramente e falecendo enquanto dava à luz a bebê. Por nascer antes da hora, Nessa teve uma paralisia da cintura para baixo. Elphaba se sente culpada e acha que se não fosse por ela, a mãe estaria bem. Galinda tenta convencê-la de que tudo isso não é sua culpa. Para lhe animar, Galinda diz que ela é o seu novo projeto e tenta ensinar a Elphaba como ser mais popular. Os dias passam e Elphaba tenta imitar o comportamento de Galinda, mas Fiero lhe diz que ela não precisa fazer isso. Durante a aula do professor de Lamomond informa que animais não podem mais dar aula na universidade, inclusive ele. Os alunos ficam chocados, mas as autoridades entram e o retiram agressivamente do campus. Eles tentam ajudar, mas uma funcionária impede e diz que nada pode ser feito. Logo depois, os alunos conhecem o novo professor. Ele apresenta sua nova invenção, uma gaiola com um filhote de leão assustado dentro, afirmando que ela foi feita para impedir que os animais aprendam a falar. Elphaba não concorda com tudo aquilo e, usando sua magia, faz todos dormirem, exceto ela e Fiero. Juntos, eles fogem do campus com o filhote. A diretora percebe o que aconteceu e envia uma carta ao mágico de Oz contando tudo. Enquanto isso, Elphaba e Fiero vão para a floresta. Eles se sentem conectados, mas Fiero logo decide liberar o filhote sozinho em um lugar seguro. Após esse momento, Elphaba fica triste, pois sabe que tem sentimentos por Fiero, mas entende que Galinda é a pessoa ideal para ele. Os dias passam e, de repente, um balão aparece no céu da universidade. Elphaba recebe um convite personalizado do mágico de Oz para conhecê-lo na cidade de Esmeralda, pois ele soubera de seus poderes através de Madame Morrible. Todos a parabenizam, já que é uma grande honra ser convidado pelo mágico. O trem chega para levá-la, e os amigos se despedem. Glinda percebe que Fiero agora está muito interessado em Elphaba e parece mais altruísta, se preocupando com o bem-estar dos outros, assim como ela. Sentindo ciúmes, Galinda reúne os alunos e anuncia que encurtou seu nome para Glinda em homenagem ao professor de Lamomond. Todos ficam impressionados com seu gesto altruísta, e nessa percebe que Boca ainda tem sentimentos por Glinda e sai chateada. Fiero e Elphaba se despedem e Glinda entrega uma carta para Elphaba. Elphaba vê como Glinda gostaria de fazer essa viagem e ela lhe convida para ir com ela. E então as duas vão juntas no trem. Juntas, elas chegam na cidade de Esmeralda e descobrem como a cidade é feliz e incrível. Elas então vão até o castelo conhecer o grande mágico e percebem que seus guardas são macacos. Elas encontram o mágico, que inicialmente se apresenta como um ser enorme e assustador. Elphaba, encorajada por Glinda, se apresenta ao homem. O mágico, então, sai de trás de tudo aquilo revelando ser apenas um homem de tamanho normal. Ele diz que criou aquela ilusão para impressionar os habitantes e depois compartilha a história sobre como fundou a cidade de Esmeralda. O mágico convida Elphaba para morar em seu castelo, sugerindo que juntos podem criar coisas fantásticas. Elphaba faz seu pedido ao mágico, dizendo que quer ajudar os animais. Nesse momento, Morrible chega e diz que quer presenciar o primeiro encontro de Elphaba com o mágico de Oz. Ela diz que está muito orgulhosa de Elphaba. A diretora e o mágico incentivam Elphaba a lançar um feitiço do livro de feitiçaria Grimere. O livro tem uma linguagem secreta e até Morrible só entende poucas palavras nele. Elphaba consegue fazer um feitiço de levitação com facilidade e eles ficam extremamente impressionados. Só que sem saber, ela faz com que os macacos guarda-costas do mágico ganhem asas, algo que causa grande dor neles. Infelizmente, ela descobre que o feitiço não pode ser desfeito. Elphaba também descobre que o mágico e Morrible são, na verdade, os responsáveis pela perseguição aos animais e estavam a manipulando. Na realidade, o mágico é uma fraude, sem nenhum poder mágico. Os dois, na verdade, planejam usar os macacos como espiões para continuar aterrorizando os animais. Eles dizem que a população precisa de um inimigo em comum. Horrorizada, Elphaba rouba o livro de feitiços e foge. Os guardas tentam capturá-la, mas ela segue escapando. Glinda segue Elphaba e implora para que ela se reconcilie com Morrible e o mágico, mas Elphaba diz que já decidiu interromper os planos deles e lutar pela justiça. Usando o feitiço de levitação que aprendem,
Ela o repete em uma vassoura e a faz voar. Ela convida Glinda a fugir com ela, mas Glinda fica indecisa. No fim, embora a apoie, ela não consegue abandonar tudo e partir com ela. As duas se despedem emocionadas. Os guardas a encurralam, mas Elphaba escapa da cidade de Esmeralda voando na vassoura. Morível avisa todos em Oz que Elphaba é uma bruxa má e que está solta. Apesar das consequências, Elphaba se mantém firme em suas convicções. Ela canta para todos que vai continuar fazendo o que acredita ser certo e também mostrando que agora está em pleno controle de sua magia e pronta para redefinir sua história. E assim termina a primeira parte do filme, deixando desfecho para o segundo filme, onde mais aventuras e desafios aguardam Elphaba, Glinda e os moradores de Oz. Estão preparados?